Amém? Vamos lá? Vou orar e depois o senhor Não, mas me explica aí. faz a leitura do texto e fala tranquilamente sobre o versículo aí que o senhor teve no coração aí, fala abordando aí tranquilamente. Senhor Deus, somos gratos, Senhor, Pai, por estarmos aqui nesta aula. Queremos te louvar, queremos te bendizer, ó eterno Deus, que possamos nesta aula aprender e sermos edificados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está aqui mesmo? Por favor, sinta-se à vontade. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Cheio de improviso, mas palavra do Senhor de Salmos, de número 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas vezes nós paramos para refletir nesse texto e quando entendemos a profundidade daquilo que está sendo dito aqui através da palavra, quando nos colocamos à disposição de um Deus que pode todas as coisas, para deixar Ele nos conduzir como um verdadeiro pastor. Entendimento a qual Davi teve no início, onde sabia que ele foi um excelente pastor de ovelha, ele lutou para defender as suas ovelhas, que não era dele, era do pai, mas ele lutou com sua própria vida para ali estar defendendo, protegendo, fazendo tudo. Mas ele sabia que não, com tudo aquilo que ele fizesse, ele ainda deixaria faltar. Como excelente pastor que ele era, pastor de ovelhas, ele ainda não poderia fazer tudo. Mas quando ele se coloca na condição de ovelha e que reconhece o Senhor como o pastor, como o sumo pastor, aquele que tudo tem poder para fazer e tudo ele fazia para garantir a bênção na vida de Davi, ele expressa esse salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nós paramos para entender que no escrito original, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. E hoje nós entendemos que pode vir lutas, adversidades, situações difíceis, mas o que não vai faltar conosco vai ser a presença do Senhor. O que não vai faltar em nossas vidas é esse pastor que sempre nos garantiu a vitória, e Jesus vem confirmar isso em João 10, falando que ele era o bom pastor, que ele é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. E depois ele ainda expressa uma confirmação maior ainda daquilo que é: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará, quando diz: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E esse pastor que tem sido o nosso pastor, ele tem nos dado todos os dias essa certeza de que pode vir situações difíceis, pode vir adversidades, mas o que nunca vai faltar é a presença do nosso pastor em nossas vidas. E hoje nós vivemos com essa convicção que o Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado, porque Ele não falta a verdadeira presença em nossas vidas. Amém. Deus abençoe. Queridos, uma palavra de saudação inicial à luta lógica, ela é sempre bem-vinda. Quem? As meninas do Kadosh estão aqui fora querendo falar contigo. Pede para Maiane, tá, por favor. Não é Maiane, não. Quem é que vai conduzir o ensaio hoje? A Maiane tá aí? É a Raiane. Pede a Raiane para entrar. Toda. Diga. A gente pode ensaiar? Pode, naquele esquema para ajudar a gente, tá bom? Aí o portão, se vocês puderem, assim que as meninas entrar, fechar. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Na semana passada, nós tivemos uma aula falando sobre Só um minutinho, alguém queria uma coisa na farmácia? as 70 semanas, deve ser o pessoal da orquestra. Falando sobre as 70 semanas de Daniel, ok? E hoje nós estaremos dando continuidade sobre os vários assuntos, mas para situarmos, a gente vai mostrar alguns pontos aqui
E é uma aula ampla, então a gente vai ser bem objetivos para poder, de fato, fazer valer a pena. Também não temos a ideia, como a gente fez na segunda aula, né? De trazer toda aquela problemática para que você tenha uma ideia do que é a escatologia, visto que nós já fizemos. E alguns já saíram daqui animados, né? Dizendo, meu Deus, que mundo é esse, que é o mundo escatológico, com tantas vertentes e variáveis. Hoje nós vamos, dentro da nossa confissão, tá abordando e falando e mostrando coisas interessantes. O livro de Apocalipse, para muitos, é assustador, ou a própria escatologia. Hoje vai se tornar mais tranquila, visto que a gente estará caminhando em uma direção. Então, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar pela lição do livro, nós vamos trabalhar aqui pelo slide para facilitar a compreensão. Vocês já fizeram a leitura, já fizeram as anotações, já fizeram os exercícios, já marcaram, já foram, pesquisaram, agora vocês vão acompanhar mais um pouco aqui no slide. A gente tem pé, amém? Deixa eu acompanhar seu livro, não? Pode. Está à vontade. Acompanhando o livro aí. Amados, então olha só, vocês viram aqui na semana passada sobre as 70 semanas, dependendo da confissão, dependendo da igreja, trata essas 70 semanas de uma forma diferente. Nós sabemos dentro da confissão que nós estamos trabalhando no livro, que nós estamos hoje na era da igreja. As 70 semanas de Daniel, ela tem uma pausa entre a última semana e a penúltima. Da 69 para 70 existe um espaço, que é esse espaço que nós vivemos hoje, que é chamado de Era da Igreja. O povo de Israel fica na Babilônia 70 anos, porque 70 anos de ano sabático eles não guardaram. Então eles ficam 70 anos no cativeiro. Daniel pensa, se Deus falou que é 70 anos de cativeiro, porque ainda nós estamos dentro do cativeiro? Já está se aproximando, como se diz, o dia de retornarmos para a nossa terra. E Deus dá uma visão para Daniel, através do anjo Gabriel, que vem aquela história que nós sabemos dentro do livro de Daniel, e ele tem essa visão sobre essas 70 semanas, que dá aí 490 anos, que 483 já se cumpriram, faltam mais 7 anos para se cumprir, que vai ser o período da grande tribulação que nós vamos estar falando hoje também. Só para recapitular. E aqui está mais uma ilustração, né? Vocês vão ganhar isso depois no e-mail, no WhatsApp de vocês, mostrando de uma forma desenhada e ilustrativa aqui esse tempo das 70 semanas de Daniel. Então hoje, para nós semanhanos, para nós dentro da linha teológica que o livro trata, nós estamos vivendo as 70 semanas de Daniel, porém a gente vive o intervalo que nós chamamos tempo da graça ou dispensação da graça. Dispensação da graça não quer dizer que no Antigo Testamento não tinha graça de Deus, que na grande tribulação não terá a graça de Deus. Quando fala aqui do tempo da graça, é que tem uma graça de uma forma mais específica, mais profunda. Graça a gente entende que não é só um favor, também é a ação de Deus sobre a terra. Alguém diz, mas no Antigo Testamento tinha graça? O povo morreu no deserto, o povo foi levado para o cativeiro. Ananias e Safira, por exemplo, quando tentaram burlar a questão do dízimo, morreram. Isso é graça? Sim, é graça. Porque se Deus não tivesse graça para com os seres humanos desde o Antigo Testamento, hoje não teria uma alma viva. Então nós sempre tivemos a graça. Porém agora é de uma forma mais destacada, de uma forma mais manifesta para com toda a humanidade. E aí é onde nós chegamos, que nós queremos falar sobre hoje, arrebatamento. Um assunto que ao mesmo tempo que é simples, ele tem várias vertentes, várias variáveis. Por exemplo, arrebatamento e vinda de Cristo se trata de uma mesma situação? Nós ouvimos e costumamos ouvir sobre os púlpitos, Jesus virá para buscar sua igreja, Jesus virá para Israel. Aí nós ouvimos, Jesus virá pela segunda vez. Mas quando a gente vai pensar matematicamente, dá a ideia que é 3 voltas, ou 3 vindas. Mas quando você pensa, por exemplo, Jesus no Antigo Testamento em forma teofania, que a gente chama ele em aparição de anjo, ou cristofania, dá a entender que ele já veio no Antigo Testamento, isso em aparição de anjo, dá a entender que ele veio em carne, se encarnou, dá a entender que ele virá para buscar a igreja, arrebatamento, e dá a entender que ele virá uma outra vez, ou seja, 4 vezes. Só que por uma classificação teológica,
bíblica, nós entendemos que há uma vinda, que é essa que ele se encarna, e há uma outra vinda que se divide em duas fases. Ou seja, a primeira fase é arrebatamento, a segunda fase a gente chama de vinda de Cristo. Eu até brinco, às vezes discuto isso em aulas e seminários, quando eu digo que Cristo não está voltando, como os louvores, Jesus está voltando, as pregações, ele está voltando. Não, ele não está voltando. A gente precisa entender isso teologicamente e biblicamente. Por que ele não está voltando? Ok? Então é isso que nós estaremos vendo, não de um ponto apenas bíblico, mas também teológico, até porque se nós queremos ser respaldados só biblicamente, sem entender a questão escatológica de um ponto de vista teológico, nós vamos discutir e não vamos chegar em denominador nenhum, ok? Então a pergunta é, são eventos distintos ou trata de um mesmo evento? Vamos ver a diferença. Quando se fala de arrebatamento, a gente vai ter vários termos gregos que a gente vai estar estudando. Mas quando se fala de arrebatamento, o livro vai tratar disso, se fala dos salvos são levados aos ares, Cristo busca a noiva, no caso a igreja. O livro de Cantares, por exemplo, teologicamente, a gente trata Deus e Israel, ou Cristo e a igreja, que é nós, a noiva do Cordeiro. Principalmente Paulo vai colocar isso na carta aos Efésios, Cristo e a noiva, que é a igreja imaculada. Com o arrebatamento, com o acontecimento do arrebatamento, nós temos a grande tribulação que se inicia, ninguém vê, ou seja, só os salvos que são raptados, arrebatados. Crentes diante do tribunal de Cristo vai acontecer após o arrebatamento, a gente vai estar vendo, e também que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Isso dentro da nossa visão pré-tribulacionista, conforme está no livro, e a gente vai dar as bases por que nós pensamos dessa forma. A segunda vida de Cristo, que a gente chama da segunda fase, nós falamos que ele volta à terra, aonde ele virá com a noiva, vai ser iniciado o milênio após essa segunda vinda, todo olho verá, não sabemos se é por meio de telescópio, se é por meio da mídia, se é por meio, não sabemos qual é o meio que será veiculado a essa vinda dele, ou se assim como todos nós vemos o sol ao mesmo tempo, todo olho verá. Apesar que essa analogia ela fica meio vulnerável, porque enquanto aqui é dia, sol, em outro país é noite. Então, se Jesus vem da mesma forma, então ele virá em um tempo para um tempo para outro? Não. A gente percebe que a segunda vinda é para todos em um mesmo momento. Então é mais que o sol. E Israel e os gentios diante dos julgamentos, nessa segunda vinda, a gente vai ver isso, e que é após a grande tribulação. Então, quando a gente fala da segunda vinda de Cristo, que a gente percebe pela teologia e também pelos escritos bíblicos, que fala da segunda vinda em duas fases. Você diz, por que não três vindas? Por que não uma vez ele veio para morrer, outro que ele veio para a igreja e outro que ele veio para toda a terra? Eu também gostaria de saber. Mas quando você encontra na Bíblia, ele diz que ele virá outra vez. Você vai ver que fala da segunda vinda, não fala da segunda e terceira. Fala da primeira e da segunda. É tanto que os judeus hoje ainda guardam o Messias, porque eles esperavam Cristo, que viesse montado um cavalo de guerra, para libertar o povo do Império Romano, com toda a pompa política. Jesus não, ele vem todo simples, todo humilde, e ainda morre na morte que para os judeus não poderia morrer. Logo, Cristo não veio, mas eles esperavam Cristo uma vez, como também eles esperavam uma segunda vez. Isso está lá no Antigo Testamento também. Só que para nós, a igreja, ele já veio uma vez. Ele virá a segunda vez, porém a segunda vez em duas fases. Então eu não posso dizer em um púlpito, por exemplo, ou em uma aula, que Cristo virá para buscar sua igreja e depois ele virá uma outra vez. Se eu disser isso enquanto fase, eu tenho um apoio bíblico e teológico. Se eu disser isso enquanto números, já afeta a realidade. Difícil entender? Claro isso. Ok? É uma questão de classificação teológica bíblica. Segunda vinda em duas fases. Ok? Primeiro a gente considera arrebatamento e a segunda a gente considera vinda para todo o olho, ou seja, todo ser humano verá. Isso há respaldo bíblico e teológico. Ok? Na dúvida, para, por gentileza. É melhor a gente parar e chegar a uma conclusão juntos
do que a gente sair atropelando argumentos e não entender. Então olha só, olha a nossa aula de hoje, desenhada, né? Muito difícil entender assim, muito complicada para nós outros entender. Melhor se fosse no telão lá embaixo, ficaria bem maior. Nós pensamos que a segunda vinda de Cristo, a visão pré-tribulacionista, ou seja, que Cristo vem antes da grande tribulação para a igreja e volta no final da grande tribulação com a igreja. Nós temos um encontro com Cristo nos ares, aí é onde que é um mistério que Paulo mesmo coloca, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Isso em um piscar de olhos. Segundo os especialistas, o piscar de olhos é milésimos de milésimo de segundo. É muito rápido. Imagina isso. Para todos os salvos, mortos em todos os tempos, em várias partes do mundo, em vários séculos passados, ressuscitando. E ainda, independente de onde você estiver, vivo, você vai ser transformado, e nesse transformado já vai ser arrebatado. Porque ninguém vai chegar no céu primeiro que o outro. Todos vão chegar nas nuvens juntos e de lá vão. Tem alguns irmãos, né, que dizem, não, eu vou estar vivo, eu vou ser arrebatado primeiro, ou que eu estiver. Não tem. Biblicamente ou teologicamente, acontecerá tudo em um rápido momento, vão se encontrar com o Senhor nos ares, e daí nós iremos então para o tribunal de Cristo, e a seguida a boa dos cordeiros, e aqui na terra a grande tribulação, e por fim depois voltaremos com Cristo, né, sobre o Monte das Oliveiras, que aí tem um outro desenho, olha, do Monte das Oliveiras começa o julgamento das nações, Cristo reinando no período milenal, o juízo grande estando branco no final, e depois, aí você fala, já acabou a aula? Não, isso aqui é apenas para ter uma ilustração do que nós estaremos abordando aqui nessa noite, ok? Se você juntar isso com o livro e tentar sincronizar as informações, nunca mais você vai esquecer. Alguém falou assim, Ricardo, olha, estou te indicando o Robson, porque o cara é fera em escatologia. Aí me ligou dizendo que eu era especialista. Eu falei, irmão, não sou especialista. E eu apenas entendi os passo a passos de cada situação e tem as abordagens teológicas e bíblicas. Especialista aqui no estado é o pastor Mário Souza. Ali é especialista em escatologia. O homem é cego fisicamente, mas de conhecimento, tem um total saber, principalmente escatologia. Ok? Mas eu digo uma coisa para vocês, se vocês dominarem aquilo que eu consegui, usando imagem ilustrativa, usando desenho de cada ponta, com as várias argumentações teológicas, escatológicas, das várias teologias sistemáticas, vocês poderão ser talvez especialistas, mas saberão muita coisa que vão deixar vocês tranquilos diante de muita coisa. Ok? Então olha só, a gente vai estar mostrando. O arrebatamento será secreto? Porque se nós seremos arrebatados, nós que estamos vivos, e de repente você está lá pilotando uma aeronave, você está lá dirigindo um carro, você está lá atendendo alguém no balcão, você está lá falando com alguém ao telefone, etc. De repente você sumiu. Isso é totalmente secreto ou é aquelas coisas de filme que a gente percebe, né? Olha, eu não estou achando fulano, beltano, subiu todo mundo. O que é esse secreto de fato que está dizendo? O que antecede esse arrebatamento? Quais os argumentos contrários? Porque nós temos pessoas dentro da Assembleia de Deus, por exemplo, ou pessoas que adotam esse livro que não temos, que não creem no arrebatamento, com várias convicções também. O que pode contrariar essa visão de arrebatamento? O que acontece após o arrebatamento? Nós sabemos disso? Que vem antes, durante e após? Essa é a ideia que sabemos. Então olha só, 3 termos gregos para arrebatamento. Vamos lá? Qual é o primeiro? Aposto. Segundo? Terceiro? Shaunei. Epifané. Lógico que nós, assim, falando grego mais culto, mais fiel, os termos são pronunciados de forma diferente. Ok? Mas por que nós estamos mostrando esses termos gregos? Justamente para, quando você não estiver lendo, não confundir as fases, não confundir os eventos escatológicos. Embora as traduções elas procuram respeitar a ideia de cada termo grego desse,
é bom ter uma ideia que existem vários termos também para falar de arrebatamento ou vinda de Cristo. Então, primeiro aí, rapso, ou da forma que a pessoa quiser falar, né? Tem a ideia de raptar, arrancar, resgatar, de tirar de uma forma muito rápida, ok? Ou seja, nós seremos raptados, seremos tirados em um piscar de olhos, e em seguida vem o tribunal de Cristo, que nós vamos estar mostrando melhor. Então esse é um termo grego usado para tirar. Quando você buscar lá no texto bíblico, está lá dando a ideia de tirar ou subitamente arrebatar, de uma forma muito rápida, muito surpreendente, tem a ideia de raptar. Professor, Diga. eu não sei se eu entendi bem o que está escrito ali, mas eu quero dizer que depois do arrebatamento vai ter o tribunal, mas se já tivesse sido arrebatado, o tribunal... Nós vamos falar sobre o tribunal, porque nós estamos seguindo por etapa. Arrebatamento, depois a gente chega no tribunal e discutindo, mas existe uma questão sobre isso aí. O outro termo é vinda, né, parousia, que alguns usam, usado para descrever a vinda de Cristo. Aí vem a questão, isso está falando do arrebatamento ou da segunda vinda dele? Nesse termo grego. Por que você atribui esse termo grego à segunda vinda e não ao arrebatamento? Porque no arrebatamento a gente não vai ver, só na seguinte, só na vinda. Sim, não é uma presença literal a primeira. A segunda que é uma presença literal. A primeira ele vem, é literal para os arrebatados. Mas para a terra não é literal no sentido de ver, de perceber esse arrebatamento sendo feito, né? Então, esse termo é mais usado para a segunda vida dele, que a gente usa para parousia. Então, se você está lá lendo nas escrituras de parousia, de vinda, você vai perceber que é parousia, ok? Outro termo grego que a gente tem aí é o epifaneia, que fala da manifestação, também usado para a segunda vinda de Cristo. Esse aqui é onde que a gente diz que todo olho o verá. Na nossa confissão, todo olho verá quando ele pisar sobre o Monte das Oliveiras, onde ele vem com os anjos, que ele vem com a igreja, né, com a noiva, montado em um cavalo, que nós vamos estar vendo e tudo mais. Amém? Heloísa achou outro termo grego aí? Não. Não? Então, tá. Você achou uma agora dele? Queridos, amados, olha só, argumentos contrários ao arrebatamento bíblico. Nós temos o primeiro, o liberalismo teológico, que ele mostra o quê? Que a Bíblia não é a palavra, mas que ela contém a palavra de Deus. Logo, o liberalismo não aceita essa ideia de arrebatamento, até porque não adota a linguagem gramatical, e sim adota um método histórico crítico que tem a sua criticidade e as suas questões sobre revelações, inspirações de alguns textos e tudo mais. Outro ponto é o teísmo aberto, né, que pensa sobre a morte do crente, que morreu, acabou, não se tem uma ideia de uma vida contínua depois. Logo, também contraria. E temos a teologia aquariana, que também é uma outra que contraria essa ideia de arrebatamento. Para nós, por várias razões,